multiplicar as suas vendas sem investir mais em tráfego pago e sem contratar mais vendedores. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui a essa aula. Eu sou o Felipe Andrade, sou fundador aqui da Civent Soluções e o meu objetivo é te mostrar como ter um marketing mais eficiente sem aumentar os seus custos aí dentro da sua operação. Então, vamos lá para a aula. O meu objetivo nesse vídeo é te demonstrar em alguns minutos como você pode aplicar essa estratégia ainda hoje aí na sua empresa para poder melhorar os seus resultados. Então, dando um contexto aqui, né, rapidamente. Quem que é a Civent? Hoje a Civent ela já atende mais de 500 empresas em diversos segmentos. A gente já gerou mais de 100 milhões de reais em vendas para os nossos clientes e a gente está no mercado aí pouco mais de 4 anos, né? Vamos fazer 5 anos em setembro. E direto ao ponto. Eu trouxe aqui inicialmente os 5 desafios comuns que as empresas enfrentam, né? Então é uma coisa que eu já passei por isso em algum momento, que é ter esses desafios para poder trazer mais dinheiro para dentro da empresa. E aí a gente sempre se pergunta, por que é tão difícil aumentar o faturamento da empresa? Né? Por que é tão difícil? Eu acredito que você faz essa pergunta, você provavelmente deve pensar como aumentar o faturamento, como deixar minha operação mais eficiente, como reduzir custo, né? Porque são coisas que eu também penso todos os dias, né? Não importa o nível que você tá, você vai estar sempre pensando em melhorar esses pontos, né? Para a gente poder cada vez ter um negócio mais lucrativo, um negócio mais sustentável, né, para ele poder financiar a vida que a gente quer, certo? Então vamos lá. O primeiro desafio é a falta de previsibilidade. E a falta de previsibilidade, ela está sempre atrelada em 2 pontos. Ou é o processo de captação que não está funcionando direito, ou é o seu processo de vendas que não está funcionando direito. Né? Para uma empresa ela ter previsibilidade, ela tem que ter um fluxo constante de pessoas entrando dentro desse funil, não importa de onde vem essas pessoas, se vem do marketing, prospecção ativa, indicação, não importa, né? Mas esse fluxo ele tem que ser constante e você tem que ter um processo muito bem desenhado para poder fazer essas pessoas virarem realmente cliente. Okay? Então, o primeiro ponto aí, o primeiro desafio é a falta de previsibilidade. O segundo desafio é marketing, que gera lead, mas não vende. E aqui também, né, você pode estar com um gargalo dentro do seu processo comercial. Né? Então, você tem processos mal desenhados, então você acaba investindo em tráfego, os leads chegam, mas o time comercial trava para poder vender para esse cliente, ou o lead é desqualificado, a sua abordagem quando o lead chega é fraca, é desalinhada com o seu público-alvo, você não tem uma rotina de follow-up, e isso acaba gerando um gargalo ali na sua etapa de conversão. Então, esse é o segundo desafio. O terceiro desafio é venda sem processo. Então, você depende de vendedores que vendem do jeito deles. Né? Então, eles não têm processo. Então, você pode ter um vendedor que vende muito bem e você tem outro vendedor que não vende nada. Por quê? Porque cada um faz uma coisa, cada um vende de um jeito. Né? E ninguém tem um playbook comercial, um processo comercial para você ter padronização, para eles performarem praticamente do mesmo jeito. E você não consegue analisar a métrica, eles não seguem um processo. Então, isso acaba gerando ali vendas aleatórias, você tem muito esforço com baixo retorno no seu processo de conversão. E o quarto desafio, né, é o marketing e vendas desconectados. Você tem um problema de marketing, coloca a culpa no comercial, o comercial coloca a culpa no marketing. Aí você fica no meio disso, né? E o lead também fica no meio disso e acaba sendo esquecido e você acaba deixando de fechar mais clientes por conta dessa discussão ou pela essa falta de integração entre os dois departamentos, tá? E o quinto, não sei se pode ser o seu caso hoje ou se já foi, mas é o empresário ser gargalo da própria operação. Então ele que aprova anúncio, ele que contrata, ele que treina, ele que cobra, ele que resolve tudo, a empresa depende dele para tudo, né? Então se você tem uma equipe que está começando agora, ou se você está começando agora, né, tem uma equipe mais júnior, né, você depende muito de você estar ali para as coisas funcionarem. E isso pode acabar atrapalhando a sua escala. Então, o melhor processo de tudo é você ter tudo documentado dentro do negócio para que você consiga treinar uma pessoa dentro daquele processo que você está fazendo, né, para você ir delegando as tarefas que a gente fala que são as tarefas mais baratas. Né? Quanto que vale a sua hora, por exemplo, para você ficar pagando uma conta? Né? Mas fácil você pagar R$1.000, R$2.000 para uma pessoa fazer isso para você, porque o seu tempo é muito mais caro. Então, mas isso acaba sendo um gargalo de muitas operações, principalmente aí quando a gente entra dentro das consultorias, a gente vê isso, tá? Então esses são os 5 pontos. E o meu objetivo nesse vídeo aqui é te ajudar a superar esses desafios de uma vez por todas, né? Sem tentativa e erro, de uma forma mais assertiva, trazendo o que tem mais de moderno hoje dentro do mercado, as estratégias que mais funcionam hoje, e eu quero trazer elas e apresentar elas para vocês aqui de uma forma muito objetiva e prática, tá? Então vamos lá. Bom, vamos logo ao que interessa aqui então. Conteúdo direto ao ponto, tá? O objetivo é que você consiga entender esse conteúdo, aplicar e conseguir aumentar os seus resultados aí nos próximos 90 dias, beleza? Então vamos lá. Bom, essa metodologia, ela é aplicada em grandes empresas. G4 Educação, Smart Fit, Spotify, Wise Educação, XP Investimento, iFood, entre outros negócios que usam essa estratégia, né, esse formato que eu vou te mostrar que eles fazem isso muito bem, por isso que eles conseguem ter um crescimento aí muito maior aí do que a média do mercado, beleza? Então vamos lá. Quais empresas podem aplicar essa estratégia? Bom, empresas que
vendem apenas por indicação. Então, se você vende só por indicação, você pode aplicar essa estratégia hoje. Empresas que investem em tráfego ou marketing digital, né, mas só geram leads ruins, leads desqualificados, leads que não têm fit, né, com o seu serviço ou com o produto que você oferece. Tá? Empresas que não conseguem gerar demanda de forma recorrente, né, não conseguem gerar leads todos os meses, beleza? Também é para empresas que têm uma equipe comercial despreparada, sem método, sem processos comerciais bem definidos. Para empresas que estão com uma baixa taxa de conversão no funil, né? Então se você gera lead não consegue converter, e para empresas que não sabem onde está o gargalo, né? Mas você sabe que você está perdendo dinheiro de alguma forma, beleza? Então se você tem aqui um desses 6 pontos aqui, né? Você pode aplicar essa estratégia que eu vou mostrar para você agora, beleza? A primeira coisa que você precisa entender aqui, se é que você ainda não entendeu, é que a sua vida ela pode ser muito melhor se a sua empresa vender muito todos os dias, né? Então, se você vender muito todos os dias, você vai ter dinheiro entrando todos os dias na empresa, o teu fluxo de caixa ele vai ser muito bom e com isso você consegue resolver provavelmente aí 99% dos seus problemas, né? Ou pelo menos você tem dinheiro para poder resolver esses problemas, né? Então, é inquestionável, sua vida vai ficar melhor se a sua empresa vender muito todos os dias, tá? E esse é a minha missão aqui dentro desse vídeo, mostrar como que você faz isso. Vender mais vai muito além de gerar leads, que é o que o mercado acaba vendendo. Então você vê várias empresas falando isso, né? Gera lead, investe em tráfego e tal, mas vai muito além disso, né? O que o mercado ele vende para você? Bom, o mercado ele vende que tráfego pago, postagem no Instagram já vai resolver a situação do seu negócio, vai te trazer mais receita, vai te trazer mais caixa, né? Vai te trazer mais lucro. Mas a gente sabe que essa é a ponta do iceberg. O que realmente você precisa fazer para conseguir ter mais resultado dentro da sua empresa? Primeiro você precisa investir com consciência. Você precisa entender que você não vai fazer 100 mil reais de faturamento, né, de receita adicional na sua empresa se você estiver investindo R$1.000, né? As próprias plataformas de mídia, Google, Facebook, as maiores, elas têm uma média de 7 vezes o valor investido. Isso é média, que as próprias plataformas analisando todo o investimento que acontece nela, de todos os segmentos, né? É uma média que elas entregam para as empresas hoje, tá? Independente do seu segmento. Então, pode ter segmento que tem mais, pode ter segmento que tem menos, mas a média é 7 vezes. Então, se você sabe que a média é 7 vezes, para você fazer 100k, no mínimo você vai ter que investir ali 15 mil, 14 mil reais, 16 mil reais. E muitas vezes esse investimento nos primeiros meses, você pode ficar empatado. Pode ser que você não tenha retorno sobre o investimento no primeiro mês. Então a primeira coisa é que você precisa ter consciência disso, né? Você não pode ser mais iludido, entendendo que, achando que isso vai ser uma coisa fácil, que você vai resolver sua vida colocando investimento assim. O segundo ponto é que não adianta ter muito dinheiro para investir se você não sabe quais são os melhores canais de aquisição. Como que eu defino o meu público ideal para mim poder realmente conversar com esse público e trazer esse cliente para minha empresa, né? Como que eu faço um funil de marketing e vendas estruturado? Como eu integro esses dois departamentos, né? Quais são os tipos de materiais que eu preciso construir para aquele canal para poder chamar a atenção desse cliente? Quais são os roteiros de prospecção que você tem que usar para poder conversar com esse lead depois que ele chega para você? Como que você tem que abordar ele? Como você tem que realmente falar para manter ele engajado? Porque você não é o único no mercado. Ele está falando com você, ele está falando com seu concorrente. Então, como que você usa estratégia para você ser a melhor escolha para ele? Entende? Então, esse é o caminho ali para que você consiga converter mais. Você precisa ter um processo comercial estruturado. CRM, uma qualificação decente desse lead, saber fazer follow-up, né? E você precisa ter métricas e controle para você otimizar toda essa operação. Então não é uma fórmula mágica que eu vou falar para você aqui, ó. Você vai fazer isso uma única vez e vai funcionar. Não, você vai ter que fazer essa implementação dentro desse processo e depois você vai ter que acompanhar seus indicadores e as métricas, né? Então, por exemplo, se você comparar o seu mês de março de 2025 com o seu mês de março de 2024, pode ser que você vendeu mais, pode ser que você vendeu menos, né? Então é uma métrica que você analisa. Quanto que eu cresci relacionado a esse mês? Então, você tem que saber quais são os seus principais indicadores, né, dentro do seu processo de marketing e vendas, para você conseguir, de fato, fazer essa gestão de forma eficiente. Eu vou te mostrar quais são esses indicadores dentro do processo comercial aí que você tem que usar, beleza? Então vamos lá. O que todo mundo faz hoje? Tráfego para o WhatsApp. Faz aquele anúncio padrão, né? Sem muita definição de público e tal, só vai lá e manda aquele anúncio padrão, manda o lead para o WhatsApp e aí acha que a mágica vai acontecer, tá? 99% aí do mercado, né, vem fazendo isso, ou vem te oferecendo isso, beleza? Mas o que a gente realmente tem que fazer para poder resolver esse problema? Você precisa entender o seguinte: o problema não está na captação do lead. O problema ele está no que você faz antes de gerar esse lead e o que você faz depois que esse lead entra dentro do seu funil. É nesses dois pontos que você tem que se preocupar, que é que geralmente as pessoas não se preocupam, tá? Então vamos lá. O que você precisa fazer antes de gerar esse lead, né? Porque hoje, quais são as ações necessárias? Como você planeja, né? Quais são as etapas que você faz antes, que a maioria do mercado não faz? Então vamos lá. Primeiro ponto que você pode estar ignorando, e provavelmente você está, é a definição do seu ICP, que é o seu público-alvo e o planejamento para atrair esse cliente para você.
Aí você vai falar, Felipe, mas eu já tenho aqui o meu público-alvo. Pode ser que ele esteja dentro da sua cabeça, mas não de uma forma detalhada que eu vou te mostrar aqui. E se ele não está no papel, não está escrito, o teu time de marketing sabe quem é, o seu time de vendas sabe quem é, o seu processo não vai funcionar. Você pode investir 10, 15, 20, 30 mil reais, você pode contratar 10 vendedores, 15 vendedores, que você não vai vender. Por quê? Porque todo o seu processo de venda, todo o seu processo de captação vai girar em torno dentro desse público-alvo que é o seu ICP. Eu vou te mostrar como que você faz esse processo, beleza? E vou te mostrar um exemplo aqui também. Então, para quem não sabe, o que é ICP? ICP é perfil de cliente ideal, tá? Ele é a representação do tipo de cliente, né, que se beneficia pela sua solução e ele tem a maior chance de comprar. Então é a pessoa que o seu produto ou serviço entrega mais benefício e ela tem mais chance de comprar, porque ela precisa, né, ela vê valor no que você oferece. E por que a gente precisa definir isso de uma forma muito bem estratégica, de uma forma muito bem feita, né? Você não pode errar aqui. Se você errar aqui, nada daqui para frente vai funcionar. Então, presta muita atenção aqui, tá? Se você aplicar essa única coisa que eu vou te falar aqui, você já vai melhorar os seus resultados. Eu tenho certeza do que eu estou te falando aqui, beleza? Então, por que é importante definir esse público-alvo? Primeiro, você ajuda a atrair os leads certos, é com base nisso que você vai fazer a sua comunicação, tá? Você evita desperdícios com leads que não compram, tá? Porque você sabe exatamente quem é. Você aumenta suas chances de conversão e de fidelização desse cliente, porque você sabe como agradar melhor, entregar melhor para esse cliente. E você permite que o teu marketing, o teu comercial crie mensagens e campanhas muito mais eficientes. Então, é por isso que é importante definir esse público. E como que você faz a definição desse público? Então, vamos lá. Como construir o seu ICP em 5 passos, beleza? Primeiro ponto, que é o que todo mundo faz, que geralmente quando a gente fala de ICP, a pessoa fala exatamente essa primeira etapa, mas é uma etapa de 5, tá? Definir a idade do público, localização, profissão e faixa de renda. Isso é o básico do básico, tá? Que provavelmente pode ser que você esteja fazendo aí, mas hoje 90% do mercado faz isso, beleza? Mas você tem que fazer isso na primeira etapa. Na segunda etapa, você tem que ter a característica da empresa ou do perfil que você quer atrair. Então, sei que se você atende empresa, por exemplo, segmento, porte, faturamento, número de funcionários, né? Como que é isso dentro do seu negócio? Dores e desafios, né? O que esse lead, esse cliente, esse potencial cliente está enfrentando, o que ele está tentando resolver, que ele não está conseguindo resolver, e o que está frustrando ele hoje, né? Então você precisa saber e ter isso muito bem listado aí também. O quarto ponto é desejos e motivações. O que ele está buscando, né? O que ele busca e como que ele quer se sentir após essa compra, né? Então, ou seja, o que ele está buscando e como que ele quer, o que ele quer, como ele quer se sentir após aplicar ali o seu produto, beleza? E o quinto ponto é objeções comuns. O que faz esse cliente não querer comprar de você? Quais são as principais objeções? Preço? É falta de tempo? Falta de confiança? O que é isso? Né? Quais são essas principais objeções? Beleza? Esses são os 5 pontos. Vou trazer para você aqui, pode ser que você se identifique muito com esse perfil, porque é o perfil que a gente tem desenhado aqui de um dos nossos públicos, do nosso público-alvo. Inclusive, eu usei toda essa estrutura para poder criar os meus anúncios e trazer você até essa aula. E agora, eu criei isso aqui para poder construir essa aula. Então, dá uma olhada aqui no nível de detalhe que você precisa construir esse público. Primeiro, avatar racional. Existem 2 tipos, o racional e o emocional. Vamos falar do racional aqui, tá? Racional qual que é a demonstração desse cliente? Pode ser que você até se identifique no que eu vou ler aqui agora, tá? Sou dono de uma empresa de serviços, já investi em tráfego, redes sociais, equipe de vendas, mas nada parece funcionar de forma contínua. A sensação é de estar sempre apagando incêndio. Um mês entra cliente e o outro mês eu mal consigo bater as minhas metas. E o pior, a minha equipe não sabe exatamente o que fazer. Tudo depende de mim. E eu não tenho um processo claro e isso está me matando por dentro. Pode ser que você se identificou com 1, 2, 3, ou pode ser que você se identificou como um todo nessa leitura que eu acabei de fazer. Mas esse é o desenho do meu público ideal. O que esse público quer? Qual que é o objetivo? Né? Ele quer um processo de vendas que funcione. Você está aqui porque você quer que o seu processo de vendas funcione, correto? Ele não quer que as vendas dependam unicamente do esforço dele. Né? Ele quer que os leads cheguem mais qualificados, ele quer que a equipe dele saiba exatamente o que fazer, né? E ele quer que as vendas aconteçam mês após mês, sem essa montanha-russa de resultado que ele tem hoje. Provavelmente, esse é o seu objetivo aqui. Então, o que eu estou falando para você aqui é o que a gente aplica para poder atrair os nossos próprios clientes. Então, assim, tudo que a gente vende, a gente aplica. E tudo que a gente aplica, a gente vende. Esse é o nosso lema aqui. Nada que eu estou falando para você é algo que a gente não faz, tá? Maior reclamação desse cliente, crenças desse cliente, né? Soluções que ele já buscou, né? E quais são os pontos negativos delas, principais objeções e resultados que esse cliente quer, as 5 principais dores, frustração que esse cliente tem ou desafio, qual que é a promessa, né, que esse cliente, qual que é o estado de transformação que esse cliente quer, os benefícios que ele espera depois da execução, as principais objeções desse cliente, que é aqui que você vai usar para poder deixar o seu time comercial melhor, né? Qual que é o medo desse cliente, falsas soluções que são apresentadas para ele, crenças, então assim, várias coisas, né? E isso, cada etapa
etapa me ajuda a construir uma oferta melhor, eu consigo atrair um lead melhor. Então, por exemplo, se você está aqui, você é um lead para mim qualificado. Por quê? Porque você quer resolver um problema que eu te ofereço, uma solução, né? E você quer entender mais como que eu faço isso. E eu estou te apresentando aqui uma metodologia que a gente aplica e dá muito certo dentro dos negócios, tá? Então, você precisa ter um documento nesse nível de detalhe, beleza? Estamos aqui para a tela. Então, vamos lá. É dessa forma que você faz a construção do seu ICP da forma correta. Não é só definir idade, localização, profissão, faixa de renda. É você indo no detalhe realmente para você saber com quem você está falando. Se você não souber com quem você está falando, a tua comunicação vai ser genérica, a tua comunicação vai ser fraca, a tua comunicação vai ser parecida com a de todo mundo. E você não vai saber abordar o seu cliente da forma correta, você não vai saber entregar o que ele precisa e o que ele está buscando. Então, se você errar aqui, nada que você fizer para frente vai funcionar, ok? Então, beleza, esse é o primeiro ponto, fazer a definição da forma correta do seu público, beleza? Se você ficar aqui comigo até o final, eu vou te liberar um presente ali, aonde você vai conseguir fazer isso com maestria dentro da sua operação. Segundo ponto aí dentro dessa estratégia, definir os canais de aquisição, tá? Com base no seu modelo de negócio, tá? Então, hoje existem vários, né? Existem o marketing digital, que é um canal, e dentro desse marketing digital você tem vários canais. Então, por exemplo, o Meta Ads, ele é um canal que faz parte do marketing digital. Então, o Meta Ads, ele é muito interessante para você conseguir criar a presença da sua marca, gerar desejo no seu lead, gerar lead de topo e meio de funil, né? Então ele é uma ótima ferramenta para isso. Google Ads, ele já é uma mídia de intenção, então você aparece para quem já está buscando pelo seu serviço e pelo seu produto, então você já anuncia para uma pessoa que já tem mais urgência, é uma pessoa que já está buscando pelo que você oferece, né? E você precisa estar ali para ela. YouTube é ótimo para poder posicionar a marca como referência ali e preparar mais esse lead para compra. Você pode fazer remarketing, você pode aparecer para esse cliente de uma forma mais dinâmica, né? Então o YouTube também faz parte de um canal de marketing digital. LinkedIn, tanto orgânico quanto Ads, mas ele é ideal para quem vende para outras empresas e quer alcançar profissionais de tomadores de decisões de cargos específicos. Então, às vezes, você vende um produto para uma indústria muito grande e o seu público lá dentro, você nunca vai conseguir falar com o dono. Você precisa falar com o cara da logística, o diretor comercial, o diretor de compras. Então, o LinkedIn é muito bom para encontrar essas pessoas, tá? Canal de outbound, que é basicamente prospecção ativa, né? Então, esses 4 primeiros, basicamente, o lead vem até você. Já no canal outbound, você gera esse lead de forma ativa. Então, é prospecção ativa de clientes. Então, ao invés de você esperar esse cliente vir até você, você seleciona as empresas e prospecta elas de forma intencional. Você faz uma lista de empresas que você quer prospectar, você mapeia ali dados, telefones, e-mails e afins e entra em contato com essas empresas para poder prospectar e oferecer o seu serviço ou o seu produto, tá? E indicação, que é uma ótima fonte de captação também, ela tem uma alta taxa de conversão, porque esse lead ele já chega com uma confiança em você, então é muito fácil converter, e você tem um custo de aquisição muito mais baixo, ok? Ponto negativo da indicação é que se você fazer ela de forma passiva, você não consegue ter tanta previsibilidade, você precisa estruturar isso de forma ativa, né? Todo cliente que entra, ele tem que fazer recomendação para você, beleza? Então, primeiro ponto aqui, o segundo ponto, na verdade, depois que você definiu esse cliente ideal, é aonde que eu consigo encontrar esse cliente? Qual plataforma ele procura mais sobre os meus serviços, né? Então, pelo menos você tem que ter ali 2, 3 plataformas funcionando aí para você ter mais previsibilidade. Você não ficar refém de uma única plataforma. Não adianta só você anunciar no Meta, né? Porque imagina se o Meta sair do Brasil igual o Twitter saiu. Você perde seu canal. Então, se você tem o Meta e o Google, dificilmente vai acontecer um colapso nas duas, né? Então, você consegue garantir que você continua vendendo, beleza? Então, nunca fique refém de uma única plataforma. E aí você precisa entender qual que é o canal de aquisição que o meu cliente, né, ele tá envolvido, né? Ele tá no Instagram, ele tá no Google, ele tá no YouTube, onde que mais ele procura, né? Tá no outbound, então se eu sou muito específico, era empresa muito específica, eu vou pro outbound, então qual que é o melhor? Então você precisa definir isso, mas não com base no que você acha que é legal, você tem que definir isso com base no seu cliente ideal, na onde ele tá, não no que você tem mais, que você mais gosta de estar, é onde ele está. Esse é o ponto que você tem que pensar hoje. Então beleza, definimos o canal de acordo com o seu perfil de cliente ideal, e aí agora a gente entra no seguinte ponto, como você se comunica para atrair esse público da forma certa, como atrair leads do jeito certo, né? Eu vou te ensinar aqui agora. Você precisa fazer um bom conteúdo. E quando eu falo conteúdo, não é que você ficar produzindo conteúdo, ficar gravando um monte de vídeo, ficar fazendo dancinha, né? Essas coisas que não funcionam, né? Até porque eu e você, a gente não é influencer, a gente é empresário, né? A gente tem folha de pagamento, a gente tem várias coisas para pagar. Então a gente precisa fazer coisas que vai trazer receita. Não adianta a gente fazer coisa inútil. Então quando eu falo de conteúdo, não é produção em massa de conteúdo igual um influenciador, né? É a comunicação que você usa para atrair esse cliente para dentro do seu negócio. Então, o que faz um conteúdo ser bom de verdade? Então, como que você tem que analisar se o seu gestor de tráfego, se as suas campanhas estão boas, se você está rodando anúncios, por exemplo, se você está prospectando de alguma outra forma? Fala com o meu ICP da forma certa, ele chega no meu ICP da forma certa, então o conteúdo ele precisa abordar a dor, o desejo e a dúvida do seu cliente ideal, ponto. Então, você viu que eu mostrei ali na etapa anterior várias dores, várias frustrações, várias dúvidas do meu cliente, é ali que você tem que produzir conteúdo. Você não precisa produzir conteúdo para tudo, você tem que produzir conteúdo específico, cirúrgico para aquela etapa, né? Então, esse conteúdo ele tem que falar
com o seu perfil. Depois você tem que ter um objetivo claro, né? O que você quer? Você quer atrair esse cliente para uma próxima etapa? Você quer engajar esse cliente para poder formar público? Você quer educar esse cliente? Você quer vender para esse cliente? Qual que é o objetivo do seu conteúdo? Você nunca pode produzir conteúdo aleatoriamente. Você tem que ter um objetivo claro e esse objetivo ele tem que setar, né, o formato desse conteúdo, o que você vai entregar ali. Ele tem que ser direto ao ponto e ele tem que ser prático e útil para o seu cliente. Então nada de enrolação, o conteúdo ele não pode ser genérico, ele tem que trazer valor real ali para o seu cliente, né? Ele tem que ter um visual atrativo, né? Ele tem que ser fácil ali de consumir, né? E não necessariamente você precisa ter uma alta produção, né? Eu estou fazendo esse vídeo para você aqui, é muito simples, né? Eu estou numa mesa, aqui no escritório, com a iluminação e estou gravando aqui pela própria câmera do meu notebook aqui. Então, o conteúdo ele tem que ser direto e reto ali, né? Entregando valor e tem que ter um visual legal, né? Você tem que estar minimamente ali apresentável, né? Um design limpo, um texto curto, uma linguagem simples, clara, para o seu cliente entender de fato, beleza? Toda vez que você gera confusão, você diminui a sua conversão dentro do seu processo. A última etapa é ter uma chamada para ação clara. Então, todo o conteúdo ele precisa guiar o seu cliente para o próximo passo. Então, ou seja, ele comentar lá na sua postagem, ou ele salvar a sua publicação, ou ele clicar no seu anúncio para ir para a sua próxima página, no seu WhatsApp, te chamar no direct, não importa. Você tem que deixar claro o que ele tem que fazer no final desse vídeo, beleza? E aí, como que você pode produzir bons anúncios aí em 3 etapas? Então, eu trouxe aqui 3 etapas muito simples que você vai conseguir tanto avaliar o que você já está fazendo hoje, quanto aplicar da forma correta, ok? Então, a primeira etapa é escolha um tema baseado no seu ICP. Não fuja disso, né? Por isso que você precisa conhecer bem. Dúvida comum que esse cliente tem sobre o meu serviço, sobre o meu produto, erro que ele está cometendo hoje. Fala sobre a dificuldade e o desafio que ele tem. Então, se você analisar o que eu fiz, foi exatamente isso. Eu fiz um anúncio focado na sua dor e eu trouxe você até aqui, você se cadastrou e está aqui agora me escutando, tá? Então, é exatamente isso que você tem que fazer aí também. Transforme isso num conteúdo, numa estrutura simples. Então, um gancho que chama a atenção dele logo no início, você entrega valor para ele depois, então você dá a dica para resolver aquele problema, você explica como ele resolve aquele problema, você mostra a solução para ele e no final você faz uma chamada para ação. Ponto, né? Essa é a estrutura. Então, até um exemplo aqui, tá? De uma loja que eu peguei aqui de imóveis planejados, beleza? Por exemplo, você sabe por que o seu projeto de imóveis atrasa? Isso é uma dúvida das pessoas que vão contratar móveis ou ela teve alguma experiência ruim com uma empresa. Comprou móveis e a empresa atrasou. Você vai pegar na dor dela ali. Depois, você vem ali e dá um contexto, né? Aqui vai o erro que 90% das pessoas cometem e como evitar. E aí você vai explicar, obviamente, como que ela faz isso. Depois, no final, você fala. Se você quiser um diagnóstico gratuito, uma consultoria gratuita do meu teto, do meu design, né? Clica aqui e vem conversar com a gente gratuitamente. Ponto, né? É um anúncio que você falou, chamou a atenção dele com a dor, você entregou o valor, explicou por que isso faz, ele não vai cair de novo nesse erro, você entregou o valor para ele, você chama ele para ação. É ponto, gente. É tão simples quanto eu estou mostrando aqui, né? Então você precisa fazer isso da forma certa. Hoje, o Meta, ele fala que Meta, TikTok, as plataformas de mídia com imagem, né? Fala que 50% do sucesso da sua campanha depende da sua comunicação do seu anúncio, né? Ou seja, o que você está usando como anúncio, falando, o que você está falando, a imagem que você está usando, tudo, né? Tudo conta dentro desse processo. Então se você errar aqui, se fizer, adianta você fazer a melhor campanha do mundo, se fizer mal, anúncios ruins, você vai ter resultado ruim, você vai atrair um cliente que não faz sentido para você, você vai atrair desqualificado, você vai atrair cliente que não quer comprar de você, não tem urgência e provavelmente é um dos problemas que você tem hoje. Então, o seu problema ele está nessas 2 etapas, né? Você não faz um bom anúncio porque você não conhece muito bem o público que você está anunciando, beleza? E aí, beleza. Essas etapas é o que você faz antes e agora você já está preparado para começar a gerar demanda, né? Você começou a gerar demanda, começou a chegar um lead qualificado. E aí, o que você faz depois que esse lead é gerado para você, né? E aí é que tá. Como converter esses leads em vendas, né? Que é o segundo principal problema que você tem hoje. Primeiro você tem problema, pode ser que você tenha problema para atrair esse cliente qualificado, alinhado com o que você busca. E depois como eu converto esse cliente. Pô, o cliente aqui não vende, eu não vendo, eu não consigo converter ele, beleza? Então vamos lá, resolvi, estou considerando aqui que você já está traindo um lead qualificado, já está traindo um lead bom. E aí como que a gente faz aqui? Primeiro de tudo, construir um playbook comercial, né? O que é um playbook comercial? O playbook comercial, ele é um documento que organiza todo o seu processo de vendas, desde o primeiro contato até o fechamento, ok? Por que é importante? Para que ele serve? Bom, ele serve para poder padronizar a sua abordagem comercial, ele serve para aumentar a taxa de conversão, ele serve para reduzir as falhas, os improvisos do seu time, né? Que eu sei que eles improvisam bastante, e acelerar o processo de treinamento e onboard de novos vendedores. Então, se você tem um vendedor que é muito experiente, você coloca um outro vendedor, em 3 meses ele já está performando igual o seu melhor vendedor se você tem um playbook comercial, beleza? Então, resumidamente, né, um playbook, ele tira a venda da cabeça do dono da empresa, né, ou do seu melhor vendedor e coloca ela num processo replicável. Você consegue colocar 5 pessoas fazendo o mesmo processo e performando de uma forma muito
igual, tá? Se você tem um vendedor que performa muito bem e o outro que performa muito mal, né, é porque um faz de um jeito e o outro faz de outro. O que você precisa fazer é tirar essa inteligência da cabeça do seu melhor vendedor ou da sua própria, né, e colocar isso dentro de uma documentação e treinar o teu time para executar esse trabalho, ok? E aí, como que você constrói esse playbook comercial? Bom, primeiro ponto é a definição do CP, você tem que saber disso, tudo vai girar em torno dele, né? Então você já tem ele definido, tá? Estou considerando aqui. Você, em cima desse CP, você vai criar os roteiros de abordagem, né? O pitch, as perguntas que seu time vai fazer. Então, o que ele vai falar, como gerar valor para esse cliente, como qualificar esse lead, né? Então você já vai ter esses roteiros ali, né? Esse guia, né? E o roteiro não é que ele tem que seguir sempre 100% aquelas palavras, mas ele tem um guia, ele sabe qual é a etapa da ligação que ele tá, né? Então isso é muito importante. Matriz de objeção, como responder as principais dúvidas dos clientes, né? O que trava muitas vezes ali o seu processo de vendas. Fluxo de cadência, então, quais são as atividades que o meu vendedor precisa fazer todos os dias, o meu SDR, quantos contatos, em quais canais eles têm que usar, né, de captação, pô, tem que usar ligação, tem que usar WhatsApp, tem que usar e-mail, tem que usar LinkedIn, depende de onde o seu público ideal tá, né? Qual que é a sequência de atividades que ele tem que fazer? Então, primeiro ele liga, manda mensagem, ou liga, manda mensagem, depois liga. Qual que é a sequência de atividade que ele tem que fazer? E por quanto tempo ele tem que prospectar esse cliente? Esse é um fluxo de cadência. Então, beleza, você não pode desistir do cara no primeiro dia, nos primeiros 40 minutos, que é o que acontece na grande maioria das operações. Você tem que ter um fluxo de cadência pelo menos de 3 a 5 dias tentando falar com esse cliente. Por quê? Porque a nossa vida é muito corrida, é só você olhar para você. Você é empresário, você tem a agenda apertada, você tem várias prioridades, né? Se uma pessoa tenta falar com você uma única vez e não consegue desistir, ela não vai conseguir mais. Mas se ela for tentando falar com você ali ao longo de 5 dias, uma hora você vai conseguir falar com ela. Então, não pode desistir do cliente antes desse fluxo padronizado. Isso tem que ser padronizado. Todo seu vendedor e SDR tem que seguir esse mesmo fluxo, tá? Etapas do funil. Então, você tem que ter isso de uma forma muito clara, né? Então, a entrada do lead, a etapa de qualificação, a proposta e o fechamento. Você tem que saber quantos leads eu tenho na minha entrada de lead. Tenho 100 leads. Quantos desses leads foram qualificados? 30 leads não é qualificado. Quantos que eu tenho de proposta? Pô, eu tenho 15 propostas que representam 100 mil reais. E quantos que eu tenho aqui no meu fechamento? Cara, eu tenho 10 mil que representa 100 mil reais de fechamento, com mais 15 que eu tenho uma projeção de 250 mil de vendas. Tem que ter isso muito bem estruturado, claro, onde você olha todos os dias. Afinal de contas, se você vender mais, a sua vida vai ficar muito melhor, né? Isso não tenho dúvida disso, beleza? Então, esses são os pontos que a gente precisa fazer. E o último ponto é ter indicadores de performance. Então, como que você vai medir e como você vai saber se o seu processo está funcionando? Um indicador de performance. Então, é assim que você tem que fazer dentro desse trabalho, beleza? E quais são esses indicadores que você tem que acompanhar todos os dias aí? Bom, os indicadores de todo o seu processo de venda, tá? Ele funciona, eu dividi aqui em 2 blocos para poder facilitar aqui a entrega, tá? Que já é 90% aí do que você tem que controlar para você realmente conseguir vender. Primeiro é seu time de demanda. Então, se você tem um time de demanda assim como eu aqui, time de pré-vendas, você tem que controlar a geração que eles estão fazendo de demanda e a tanto de qualificação que eles estão fazendo por dia. Então, o que eu olho aqui todos os dias? Número de contatos, quantos contatos esse meu SDR está fazendo, ligações WhatsApp, quantos leads eles estão abordando por dia, desses leads que eles abordam, quantos que eles qualificam, qual que é a taxa de conversão, qual que é a taxa de agendamento desse cliente, desse SDR. Então, ele tem que agendar no mínimo 3 por dia, 2 por dia, né? Qual que é a taxa de no-show, que é a taxa de falta, né? Então, quanto desses 10 que ele agenda, 80 tem que comparecer. Essa é a minha taxa de marco aí, né? E tempo médio de resposta. Depois que esse lead cai no meu funil, quanto tempo eu demoro para poder falar com esse lead? Quanto tempo esse lead demora para agendar uma reunião comigo? Depois que ele agenda uma reunião, quanto tempo ele demora para fechar? Né? Então, meu ciclo de venda nesse tanto é 15 dias, 14 dias, né? Então, por que é interessante você entender isso, né? Por que é interessante você entender isso? Porque dessa forma você consegue controlar cada etapa do seu funil. Então você sabe que, se seu ciclo de venda é 15 dias, você sabe que o lead que você gerar a partir do dia 20 do mês de março, ele vai fechar provavelmente dia 5 de abril. Então você começa a ter controle, você para de trabalhar com tanta ansiedade, porque você sabe, você entende o seu fluxo, né? Isso é o que vai deixar a sua vida muito melhor também, né? E a meta do vendedor, né? Os indicadores do vendedor. Então, fechamento de vendas, receita. Mas pode ser também que você analise o ticket médio dele, depende do seu modelo de negócio, né? Mas vamos lá, é receita de fato, ele tem que te trazer venda, né? Ele tem que multiplicar pelo menos ali 3, 4 vezes do que você paga para ele em vendas, tá? Pelo menos, ok? E dependendo do seu modelo de negócio, muito mais, tá bom? Se você vende um produto de um serviço muito caro, né? Contrato 100 mil, 200 mil, né? Com certeza ele multiplica muito mais do que você paga para ele. O que você tem que entender dele? Produtividade, reuniões realizadas por dia. Quantas reuniões meu closer realizou por dia hoje? Né? 2, 3, 4, 5, pô, precisa pelo menos 5 por dia para poder se tornar produtivo. Não manter um cara aqui 8 horas por dia e o cara faz 2 reuniões, né? Faz sentido. Taxa de conversão, né? Então de reuniões que ele faz, quanto que ele vende? Né? 20%, 30%, quanto que ele converte? Valor total vendido, ticket médio, faturamento que ele traz para a empresa, ciclo médio de venda desse cara, né? Quanto tempo ele demora? Tem vendedor que converte mais rápido, vendedor que converte mais devagar, né? O que converte mais rápido faz, né? E motivos de perda. Por que não fechou? Fiz 100 reuniões, fechei 20, e as outras 80. Por que não fechou? Isso tem que estar muito, muito, muito claro para você. Deixa eu pegar até aqui o meu próprio CRM, que eu quero mostrar para você o painel de como eu meço, tá? Então dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui é o nosso painel. Por exemplo, volume de ligações. Quantas ligações o meu time fez esse mês? Precisa saber. Isso aqui é a meta de
esforço, né? Não é meta de resultado, é meta de esforço. Meta de esforço é o que a pessoa precisa fazer todos os dias para entregar a meta. Porque não adianta só você dar a meta de resultado, tem que cobrar trabalho, né? O trabalho é a mesma coisa ali, pô, a pessoa quer emagrecer, o que ela precisa fazer? Ela quer perder 10 quilos. 10 quilos é a meta, mas o que ela precisa fazer? Ela precisa ir na academia todos os dias e comer 7.000 calorias por semana para poder perder 1 quilo por semana. Então ela precisa fazer isso. Essa é a meta de esforço dela, né? No caso aqui, ligações é a meta de esforço. Então eles fizeram 5.417 ligações, né? Outro indicador aqui, por exemplo, que eu olho, quantas reuniões eles agendaram, né? Esse mês, né? Então aqui eu tenho indicador por cada vendedor, né? Eu tenho o Richard aqui que fez 43, a Juliana que fez 42, o outro fez 27, então eu consigo medir, né? Esses outros vendedores aqui, né? Esses outros 4 aqui que estão menores, né? Eles estão em rampagem, então eu contratei eles faz 30 dias, né? Então, mas olha como eles já começaram a performar, já começaram a entregar, né? Então isso acaba sendo interessante. E aí no final quais foram as percas, né? Quais foram as percas desse cliente? Então aqui eu sei que, 26 clientes eu não fechei porque ele não tinha prioridade, ele não tinha urgência. Ele só queria saber o que a gente fala, mas não tinha urgência, né? Ele tá se preocupando se ele tá faturando mais, se ele tá faturando menos, ou até se preocupa, mas ele não quer agir, né? Então não tem urgência, tem como ajudar esse cara. Lead que não é decisor, eu falei com um cara que não é ele que decide tem na empresa. Eu tô falando com uma secretária, fiz uma reunião com uma secretária, ou o cara não tem orçamento insuficiente para contratar o serviço. Isso é mapeado de uma forma sistemática, para você saber aonde que você tá errando. Então se você sabe que o seu lead, 26 lead meu, é falta de urgência, o que eu posso fazer? Eu posso colocar esse processo na qualificação e perguntar no meu formulário, cara, você quer fechar um processo, se fizer sentido a solução, você quer fechar isso em uma semana ou você quer fechar isso no próximo mês ou você ainda não sabe? Ah, não sei, cara, então não tem urgência, não vou gastar tempo com ele agora, eu gasto tempo com ele mais pra frente, ofereço outro produto, ofereço algo mais express pra ele ali, né? Então eu consigo ter mais eficiência dentro da minha operação. Então esse é o caminho, né, pra gente poder medir, tá? Então aqui é um processo aí que a gente tem dentro do nosso CRM, né, para você ver que tudo que eu estou falando para você aqui, a gente aplica dentro da nossa operação. Tecnologia, que eu acabei de mostrar aqui a questão do CRM, né, que é uma ferramenta essencial para quê? Para que você consiga organizar e gerenciar todos os contatos, oportunidades e etapas de vendas que você tá. E por que você tem que usar? Seu time ele não esquece mais de fazer follow-up, ele sabe exatamente as atividades que ele tem que executar, você consegue acompanhar o seu funil em tempo real, você consegue ver quem está produzindo e quem não está, você consegue ver o que está funcionando e o que não está, por que você está perdendo venda, por que você não está, qual que é a produtividade que essa pessoa está me entregando, né? E você ganha muita, mas muita produtividade quando você tem isso organizado dentro de um CRM, tá? Vou até te mostrar aqui novamente, que eu deixei aberto já, uma aba de pipeline. Então eu tenho aqui, ó, pipeline de inbound, por exemplo. Então eu sei que eu tenho 362 leads dentro da minha operação de inbound. Acabou de cair um lead aqui, lead novo, faz 24 minutos, né? Eu tô gravando esse vídeo para você, é 8h32. Então o time já foi embora, mas amanhã quando ele chegar, ele já vai receber o primeiro contato ali na primeira hora do dia, né? Então ele tem 362 leads sendo prospectado. Eu tenho 54 reuniões que agendou e não compareceu comigo, eu vou tentar reagendar esses clientes durante os próximos 3 dias, né? Eu tenho 622 leads que eu já descartei esse cliente, eu falei com ele não estava qualificado, eu descartei e fui descartando, tá? Depois que eu qualifico esse lead ali na minha pré-venda, eu jogo ele pro funil de vendas. E aí eu tenho aqui reuniões agendadas. Para amanhã eu tenho 16 reuniões agendadas, vou falar com 16 pessoas, né? Eu tenho aqui 6 reuniões que eu já realizei e vou colocá-las para a etapa de follow-up. Eu tenho 37 pessoas no follow-up, que representa 186 mil em vendas. Eu tenho 531 pessoas, né, fechadas aqui, que isso representa 1.600.000 reais que eu tenho em vendas. Eu tenho contrato perdido mais 2,7 milhões de vendas aqui, que dá 1.059 pessoas. Então, por exemplo, somando hoje o que eu já tenho fechado, mais o que eu tenho previsão de fechar, e considerando que hoje é dia 27 de março, né, e a gente tá para finalizar o mês, eu sei que eu tenho uma projeção ali, por exemplo, de 1.700.000, né, de fechamentos em vendas, ok? Obviamente tem gente aqui que vai fechar esse mês, tem gente que eu fiz reunião hoje que vai fechar só daqui 15 dias, que é um ciclo mais ou menos de venda que a gente tem, mas eu tenho controle, eu tenho segurança do que eu estou fazendo, eu sei exatamente o que eu estou fazendo, eu não estou sendo um aventureiro, eu sei exatamente o que eu estou fazendo, e é isso que eu quero passar para você de fato, né? Eu quero trazer realmente o que funciona, o que você precisa fazer. Dá trabalho? Dá muito trabalho, mas para a empresa financiar a vida que a gente quer, é isso, você já sabe muito bem disso, né? Então vamos lá, para a gente poder ir pro final aqui, né? CRM, tá? E o resumo, CRM é onde o seu processo comercial acontece de fato, tudo vira, se não, na verdade, né, tudo vira uma bagunça, você controla o seu vídeo no WhatsApp, controla em planilha, você não consegue controlar nada, você consegue ver o que seus vendedores estão fazendo de fato, ok? E aí, quando você tem bagunça, você não vende, não adianta, infelizmente é assim que funciona, ok? Então, esses são os pontos, tá? E outro ponto interessante é que você consegue configurar todo o seu playbook de vendas dentro do CRM. Então, eu não mostrei ali, mas se você entrar aqui, se eu te mostrar aqui, por exemplo, dentro de um lead aqui, você vai ver que no SDR, ele tem as atividades que ele faz por dia. Então, por exemplo, ó, reunião aqui foi concluída, né? Ele fez aqui, ó, ligação no dia 1, WhatsApp no dia 1, fez outra ligação na parte da tarde, mandou e-mail. Eu tenho
tudo registrado no meu CRM, então eu consigo ter muita clareza desse processo comercial. É um outro jogo que a gente está jogando, e é esse jogo que eu quero que você jogue, para você conseguir realmente faturar mais. Então você consegue configurar lá o seu ICP, você consegue ter a etapa de lead montada de forma visual, né, desde a captação até o fechamento desse cliente, você consegue ter o seu roteiro de vendas acessível para o seu vendedor, você consegue ter a cadência automatizada, você consegue ter indicadores de performance em tempo real. Né? A cadência é a sequência de atividades, igual eu mostrei ali, o que ele precisa fazer em cada momento. Então esse cliente ele fica 5 dias comigo. Se você se cadastrar aqui, eu vou ficar 5 dias tentando converter você para uma conversa comigo ou converter você em venda. Né? Então depois desse período, eu me desapego de você, eu coloco você ali num baú de controle e eu volto a falar com você daqui 30 dias, 60 dias. Né? Mas eu tenho controle disso, eu tenho um processo para isso. Os meus 8 SDR que eu tenho aqui, né, eles fazem o mesmo trabalho, eles performam de uma forma muito igual. Né? Obviamente, você tem uma pessoa melhor, né, ela acaba performando mais, mas na média, eles conseguem entregar o mesmo resultado. Tá? E aí o resumo final é, com o CRM mais o Playbook, o seu processo de vendas deixa de depender da memória do teu time, ok? E você passa a funcionar com mais previsibilidade, que é o que você está buscando, ok? Então, esse é o jogo que você tem que jogar, tá? E aqui é um sistema, basicamente, tudo que eu falei para você, vou dar uma recapitulada aqui, mas é organizado em estratégia de fato. Você precisa ter a do seu, cada negócio tem um modelo de negócio, não necessariamente você precisa ter exatamente nessas etapas, né? Mas você pode ter a nossa ajuda até para poder construir se você quiser. Mas, basicamente, cara, você tem seus canais de aquisição do lado esquerdo, né? Ele passa por um processo, vou falar, esse aqui é o meu processo, tá? Eu tenho aqui meus canais de aquisição, que eu faço anúncio, você passa por uma landing page, preenche um formulário de pré-qualificação. Se você fatura acima de 50 mil reais, você está qualificado para ir para a minha próxima etapa. Se você entra na minha landing page e não converte, eu faço campanhas de remarketing, você começa a ver um monte de anúncio meu para poder você voltar na conversão. Então pode ser que você acessou meu site e não converteu, e aí eu faço você entrar lá de novo nele. Você está qualificado, você cai no meu CRM, o CRM ativa um fluxo de atividades igual eu te mostrei, ele começa a dar atividade, demandar o meu SDR, ele começa a executar as atividades de uma forma muito racional e sequencial. Aí ele entra ligação, WhatsApp e e-mail, que são os canais que a gente usa. Eu entro em contato com você, rodo uma qualificação, qualifico o seu orçamento, qualifica a tua urgência, a sua necessidade. Faz sentido? Você vai para uma reunião comigo, eu te apresento uma solução, a gente fecha uma parceria ali, e aí no final, quando você está aqui dentro, satisfeito, eu te coloco dentro de um programa de indicação e você me recomenda novas pessoas porque você gostou do nosso trabalho. Se você não fecha, eu te coloco no fluxo de follow-up e depois eu entro em contato com você novamente para poder fazer a gente fazer negócio ou em algum momento que eu tenho uma condição melhor, eu entro em contato com você. Então esse é o fluxo, né, que eu quero desenhar para você e é tudo, é igual eu expliquei, tudo que a gente faz, né, na prática, eu mostrei aqui para vocês, é o que funciona. Se você aplicar tudo que eu estou te falando aqui, não tem como você não vender 2 vezes mais do que você está vendendo, obviamente, se você fazer da forma certa, né? Muita gente que faz pelas coxas, faz de qualquer jeito, não vai funcionar mesmo, né? Então você precisa realmente fazer da forma correta, beleza? Então, se você ficou até aqui, espero ter agregado valor para você, espero que você realmente consiga aplicar tudo que eu estou te falando, mas eu tenho um convite especial para você. A gente está abrindo algumas vagas de consultoria estratégica 100% personalizado. Não é curso, não é mentoria, não é nada disso, tá? É um trabalho 100% personalizado, onde a gente vai olhar dentro da sua operação, né? E traçar esse plano de ação, entender o que funciona para você, o que não funciona, quais melhores canais, como define o público. A gente vai olhar para você, né, nesse sentido e a gente vai conseguir ajudar você a construir uma estratégia sob medida para você melhorar os seus resultados nos próximos 90 dias. Hoje é março, que eu estou gravando esse vídeo, nessa aula, e a gente está finalizando um trimestre. Como foi o seu trimestre, né, do ano, primeiro trimestre do ano? Foi desafiador, não foi? Meu foi, bastante, né? Então, a gente precisa se preparar. Como que eu faço um trimestre melhor, né? Aplicando e fazendo coisas que eu ainda não fiz, tá? Então, se você quer aplicar isso com a nossa ajuda, te convido aí para você participar dessa consultoria. Essa consultoria, ela não tem compromisso de você fechar nada com a gente. É simplesmente para a gente poder fazer um diagnóstico completo, né, do seu processo de aquisição de vendas, né? Fazer uma análise do seu cenário atual, quais são os seus principais gargalos e trazer sugestões e dicas e estratégias específicas para o seu segmento e para o seu modelo de negócio, né? Porque não adianta eu trazer algo genérico aqui para você, precisa ser específico, né? Então você precisa falar, bater falar comigo ou direto com o meu especialista para a gente poder criar realmente essa estratégia que funciona para você, beleza? Só que não é para todo mundo essa oportunidade, ok? Então eu quero garantir que a gente vai falar com empresas que realmente estão comprometidas no crescimento. E você gostou do que eu te mostrei aqui, ok? Então, se você gostou, você vai pagar uma taxa simbólica de R$ 97,00 e esse valor ele vai ser revertido em bônus e condições especial caso você avance com a gente na implementação desse trabalho, tá? E não é custo, né? É um filtro justamente para quê? Para mim separar os curiosos e não perder tempo aí com empresas que não estão preocupadas com o crescimento, que infelizmente existem muitas por aí, né? O cara é um aventureiro ali, mas acredito que se você está até aqui, você não é desse perfil, tá? Eu te convido, né, a sair desse seu modelo de tentativa e erro, desse momento que você está sem clareza, e eu quero que você tenha clareza de como escalar as suas vendas. Então eu te convido em clicar no botão aqui abaixo, ir para o checkout, fazer o pagamento ali dessa consultoria e na sequência o meu time já vai entrar em contato com você para poder agendar essa reunião conforme a sua disponibilidade da sua agenda, para a gente poder conversar e fazer esse diagnóstico específico para você, beleza? Então, muito obrigado aí pela participação.
Espero ter agregado para você. Eu desejo muito sucesso nesse próximo trimestre que está se abrindo e conta aí com a Silente, com a nossa expertise para poder aplicar isso